Seja muito bem-vinda ao Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro. Eu acho que você me conhece, mas não sei. Então eu sou pianista, cantora, educadora musical e eu tô aqui nesse canal porque é aqui onde a gente conversa tudo que envolve o universo da linguagem da música. É aqui onde a gente para aprender sobre música, a gente para educar nosso ouvido, para educar o nosso olhar musical, para educar o nosso ritmo, para educar a nossa consciência harmônica, enfim, tudo que está ao redor de entender a linguagem da música de forma ampla, para que de fato você destrave na música, pare de sofrer com a partitura, com os acordes, com tirar música de ouvido, com o que quer que seja que está te impedindo de alcançar um próximo nível, de avançar na música. Então eu espero que você esteja animado e animada, porque nessa nova aula aqui do Vitrola Musical, nós vamos conversar sobre interpretação musical. Então aqui é onde eu toco, é onde você escuta aqui uma música, é onde a gente analisa, é onde a gente vai esmiuçando mais a nossa capacidade musical e vai ampliando o nosso entendimento. A música que eu trouxe para hoje é uma música que você já conhece, porque a gente já falou sobre ela em outras aulas, então provavelmente não tem novidade no que a gente falou, né? Porque vai ter uma novidade hoje, né? Mas você conhece, a gente falou dela já há vários dias. Para você que está assistindo, já assistiu as outras aulas da viola? Ah, viola é bom, né? Da vitrola, você já conhece, né? A gente já conversou. Eu até decorei já ela. Então, ó, Adagio Nonino, do Piazzolla. E hoje nós vamos conversar sobre interpretação musical. Bom, vamos lá? Gente, do que depende uma boa interpretação musical? Porque existe diferença entre nós estarmos tocando uma música e estarmos interpretando. Existe um nível de capacidade musical muito diferente quando eu consigo interpretar ou quando eu não consigo interpretar. A interpretação musical depende de uma série de fatores que são, na verdade, conhecimentos musicais, que é o que nos permite refinar a nossa expressividade no instrumento. Tanto conhecimentos técnicos do próprio instrumento em si, de como dominar melhor esse instrumento, mas principalmente de conhecimentos musicais, que estão ali na base da nossa habilidade musical. Quando alguém toca uma música sem interpretar, soa, por exemplo, assim, ó. Aí você fala, Dani, tá, é porque a pessoa não está fazendo dinâmica. Então, a interpretação é uma questão de dinâmica, e se a pessoa não põe dinâmica, ela não está interpretando, não é? Então, eu vou pôr dinâmica, vamos ver. Vai ver na partitura, tá? Ó. Eu tô seguindo o meio piano que tá aí. Chega aqui embaixo, né, ó, tem um forte, né? Oh! Pus dinâmica. Mas e aí? Você achou que a qualidade interpretativa tá legal? Escuta de novo. Com dinâmica. Mezzo piano. E agora o forte que tá aqui, ó. Oh, cadê? Vamos aumentar aqui a partitura, ó. Aqui, ó. Pra mim, ainda tá uma performance, uma interpretação dura. Dura. Ela não tá expressiva, ela não tá musical. Agora eu vou tocar ela de um jeito que eu considero musical, não só eu, que é uma musicalidade extravasando. Vamos lá.
gente tem que vir aqui, né? A partitura aqui, ó. Você percebeu que tem sutilezas? Eu tô fazendo dinâmica, assim como eu estava fazendo antes, mas existem sutilezas na sonoridade. Vamos conversar sobre essas sutilezas para você entender. Logo aqui no começo tá escrito mezzo-piano. Se eu toco tudo mezzo-piano, vai sair assim, né? Lembrando que mezzo-piano é esse MP que tá aqui, ó, no comecinho da partitura. Essa é a abreviatura da expressão mezzo, o M de mezzo e o P de piano, uma expressão em italiano que significa meio fraco. Não é fraco, mas também não é forte, é meio fraco, tá? Mezzo-piano. Tá, eu toquei tudo mezzo-piano. Mas isso é bem diferente disso aqui, ó. O que eu fiz diferente? Escuta. O que eu fiz diferente? Lombardi, o que eu fiz diferente de quando eu toquei tudo mezzo-piano? Mezzo-piano? Eu sei. O que eu fiz agora, ó? Houve um crescendo no começo e depois foi diminuindo no final. Ah, mas o meu crescendo foi até onde? Foi Aonde até o especificamente, ó? até o meio do compasso. Até o si? Até o si, o meio do compasso, que é o si? É aqui, ó. Eu acho que até veio o mais forte lá no mizinho, lá em cima. O mizinho que veio o mais forte. Esse mi é o mais forte. É, o crescendo foi até ele, aí você segurou e foi diminuindo depois. Ah. Só? E depois eu fui diminuindo? Foi diminuindo, aí foi diminuindo. É? Eu concordo com o Lombardi. Eu tive um crescendo que acompanhou o movimento da subida na partitura. A nota mais aguda foi a nota que foi o ápice do meu crescendo da frase. Eu comecei meio piano e fiz um crescendo. Mas eu fiz mais coisa agora. O que eu fiz aqui? Você fez Escuta. embaixo ali na mão esquerda, que tem na aqui clave de Fá. na clave de Fá, teve um crescendo também em cima dessa... esqueci o nome dessas notinhas acumuladas. É um ornamento, é um ornamento. floreio esse aqui. Esse floreio. É. Esse floreio veio com força também. E depois? Depois aí você já voltou pro mezzo-piano baixinho, foi diminuindo. E por quê? Para trazer o ápice da energia, porque esse floreio tá aqui não é à toa. Se ele colocou, ele poderia não ter colocado. Ele poderia ter colocado só a nota lá, aqui. Nota lá, sol, fá, lá, sol, fá. Mas ele colocou um floreio. Então ele quer uma energia, ele quer uma coisa dinâmica, ele quer uma coisa enérgica mesmo, brilhante. Então eu reforço isso com uma dinâmica um pouco mais marcada. Eu ponho mais som no meu instrumento, eu deixo o meu instrumento brilhar mais, produzir mais som, mais energia. Então, e diminuo. Ó, teve uma passagem aqui, ó, o Dave Acácio falou assim, nossa, tem que pausar o peso da mão. Tem que pausar o Tipo peso assim, acho que ele quer Tem dizer que controlar. pesar, controlar. Controlar o peso da mão, Você né? tem que se preocupar mais do que isso, porque o peso da mão é a parte técnica, né? Cada instrumento vai ter uma forma de você buscar essa sonoridade. No piano é o peso da mão, mas cada instrumento é uma forma diferente. O fato é que você tem que pensar na condução da frase. Existe aqui uma frase que veio daqui até aqui. Nós estudamos já isso, nós vimos que existe um motivo aqui, né? Um motivo e depois uma resposta aqui, né? Existe uma condução de uma pequena frase. Toda vez que a gente está falando de frase, a gente está falando de um contorno melódico. E esse contorno melódico, ele tem que ter um pouco mais de crescendo e um pouco mais de diminuindo. Ele cresce e diminui. E isso vai trazendo musicalidade para a frase. Quando eu toquei tudo mezzo-piano, eu não fiz isso. Eu não fiz esse arco da frase, ó. Mezzo-piano.
Pode ver que eu tô firme no ritmo, não tô errando nota, mas eu não faço o crescendo da frase. Então a expressividade, ela tá muito vinculada também ao clímax que a frase tem. Porque toda frase é uma sequência de notas, que vai num clímax, numa nota um pouco mais brilhante, e depois ela diminui. É uma curvatura de sonoridade, ok? E a gente tem que buscar perceber isso. Então existe isso, de fazer o contorno da frase, e existe mais uma coisa. Essa música aqui, ela tem um arpejo dessa parte do Fá, Lá. Aqui, ó, do, Fá, Lá. E o do, de novo, são notinhas do acorde. É um arpejo aqui de um acorde. Mas o Si, que nós conversamos a uma aula anterior, o Si, ele é uma dissonância. É um semitol, não é? É um cromatismo, é a nota sensível aqui. Então, repare. Repare na sonoridade desse meu Si. O que você está reparando? Na sonoridade do meu Si. Ó, de novo. Opa, é mezzo piano. O que você repara no meu Si? O que você repara no meu Si, Lombardi? O que vocês reparam no meu Si? Fala, não reparo nada. Pode falar. Eu tô pensando assim, é como se ele tivesse uma força, assim, para um salto, alguma coisa assim. O Si não tem nada de tão especial. O que tem é depois do Si. Repara o Do depois do Si. O Si ele vem forte e o Do ele dá uma acalmada para bater de novo lá em cima, no mais forte, né? O Do é resolução da dissonância. Toda resolução de dissonância, quando você tem uma nota dissonante e esse cromatismo aí dessa nota sensível, a próxima ela é mais suave. Nós temos que mostrar uma sensação de que a dissonância resolveu. E quando resolveu, tá tudo certo, é mais calmo. Então existe aí uma coisa importante. As notas, elas não têm todas o mesmo peso, a mesma dinâmica, a mesma sonoridade. Quando a gente coloca todas elas no mesmo peso, no mesmo volume, nós começamos a fazer uma interpretação fria, dura, meio que robotizada. Se eu coloco todas mezzo piano, toda com o mesmo volume, e olha, esse Si Do aqui tá muito duro, ó, porque o Do tá forte. Esse Si Do dói o meu ouvido. Não, o Do tem que ser suave. Percebeu? O Do suave. Principalmente o Do. Então, Eu lembro como é que duas... como é que era pedaços de algodão caindo no teclado. Pedacinho de algodão no teclado. O professor falava isso, né? Isso. Então, assim, dissonâncias, quando você está tocando uma melodia e você percebe que tem uma nota daquela melodia, que é uma nota fora do acorde, como é o caso desse Si, é uma nota cromática. Ela é uma dissonância no meio dessas notinhas outras aqui, que são o acorde. Fá, Lá, Dó é um acorde. Se tem uma dissonância, a nota seguinte é mais suave, porque é resolução da dissonância. E é sempre assim, porque eu estou... Isso acontece também aqui, ó. Eu estou em Fá menor, né, ó, região de tônica. Lembra que nós estudamos que aqui é região de tônica, ó? Região de tônica, região de dominante. Região de tônica mais suave. Região de dominante. Quando eu saio da região de dominante, toda vez que eu saio de uma coisa que é mais clímax, a próxima é mais suave. Eu aplico isso tanto na notinha Dó
quanto aqui na hora que eu volto pro Fá. Que eu saí da região do dominante. Sair de região de tensão é suave. Ó, aqui eu tô numa região que não é tensa, região de tônica. Mas eu faço a suavidade naquela notinha do depois do Si. Região de dominante. Só que tem que acertar as notas, né? Suave. Região de dominante. Qual que é suave? A próxima. Mas, Dani, era tudo mezzopiano? Era. É o que tá escrito aí. Uma A dúvida dinâmica, aqui, ó. ela não vem totalmente expressa, porque é difícil expressar. Nossa musicalidade é muito mais baseada no entendimento que a gente tem do papel da harmonia, dos acordes, de como isso tá no nosso ouvido interno. E como que uma dinâmica vai estar no nosso ouvido interno? Eis uma boa pergunta. Como que a dinâmica estará no nosso ouvido interno? O ouvido interno, na nossa imagem mental sonora. Só se a gente cantar. Nós precisamos cantar. Então já eu vou trazer uma estratégia. Deixa só o Lombardi quer fazer alguma pergunta? Essa dinâmica que você estava trabalhando, principalmente em relação a esse Si-Dó, ele tem alguma coisa a ver com essas ligaduras que estão ali, ó? Então eu vi uma ligadura do Dó até o Si, depois uma ligadura do Si até o Mi. Então, essas ligaduras aqui é uma construção de pequenas frases, é uma condução. Aqui existe uma frase. Pararam. E também para o piano, é um momento onde como essa é uma partitura para piano, essa ligadura que está entre o Dó e Lá é o momento que o pianista pode desligar a mão, ele pode sair. É uma indicação, entendeu? Porque ele vai trocar a posição da mão. Então, essa ligadura entre notas diferentes é chamada de ligadura de expressão. Ela quer dizer que todas as notinhas que estão ligadas tem que ser bem... O som delas não pode ser staccato, não pode ser pá, 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 pá. Tem que ser parará. E aí na última, no Lá, eu posso desligar. E isso para o pianista é estratégico, porque ele precisa mudar a posição da mão. Ele precisa sair daqui, mudar a mão. Ele solta para mudar a mão. Mas essa ligadura Entendeu? de expressão, ela poderia ser tipo um indicativo, que você pode usar isso como formas de expressão? A ligadura de expressão, ela é um indicativo de legato, eu tenho que tocar internamente legato, e eu posso fazer um crescendo, sim, nesse legato, se o contexto musical me permitir. Tá. Mas eu analiso como um contexto como um todo. Não que necessariamente a ligadura vai ter que ter crescendo porque tem uma ligadura de expressão, não necessariamente, entendeu? Sim, é isso que eu estava pensando. Não necessariamente, depende da casa, é um caso, depende do contexto musical. Aqui eu posso fazer um crescendo porque o ápice está no Mi. Então, existe com um ápice, eu tenho que conduzir até o Mi. E o contexto permite isso, porque está fazendo essa expectativa, né? Na verdade, verdadeiro, o ápice é esse Ré, né? Tá vendo que tem até um acento no Ré aqui, ó? Essa notinha aqui é um acento. Esse Mi é como se fosse assim, uma esbarrada para chegar no Ré. É o Ré. Tanto que é... Aí esbarrei, é pro Ré, pra voltar no Ré. Pra mim, como eu tenho uma mentalidade muito... a minha imaginação é muito criativa, né? É como eu vejo alguém subir numa escadinha e falo, opa, um degrau a mais, não foi? Volta. Tipo, não é tanto assim, eu aqui pra cá. Foi demais. Então, não é porque tem duas ligadurinhas que o crescendo tá sendo feito. É porque a frase vai até o Mi. E aí... é o ápice dela. Tanto que aí eu faço um crescendo entre o Mi, Ré bemol, para poder acentuar esse Ré. Entendeu? Eu não faço, esse Mi é menos do que o Ré, ó. Tem um crescendo. Pararam, pararam. Então aí a gente volta. Nossa, tá tão calor aqui. Se conseguir, não sei se consegue aumentar o vento, Vamos ver mais ventinho. Quando a gente vai trazer essa sutileza interpretativa de pesos diferentes entre as notas, é muito importante que o nosso corpo entre no processo. Como tudo na música, né? Tudo que a gente está fazendo na música, que a gente está estudando, tem que passar pela vivência corporal. E o contorno de frases, a sonoridade com pesos diferentes entre as notas, ela precisa ser aprimorada primeiro no nosso corpo. Nós precisamos aprender a fazer isso com a nossa voz, produzindo som com o nosso corpo. Se a gente consegue fazer um contorno de sonoridade com a nossa voz, no instrumento vai ser 2 segundos.
porque você aprendeu a chamar o teu ouvido para prestar atenção se realmente você está fazendo um contorno de frases. O que é fazer um contorno de frases? É fazer sonoridades diferentes, no sentido de pesos diferentes, dinâmica diferente. Então, eu vou tocar até aqui. Imagina, pronto, já coloquei uma letra, ó. Eu vou tocar até aqui. Eu coloquei uma letra. Eu vou tocar até aqui. Essa é uma música instrumental, não tem letra, mas para que eu possa colocar para o meu corpo eu experimentar, eu ponho uma letra. Qualquer que seja a letra. Eu vou comprar um bolo de chocolate e amendoim. Sei lá, tanto faz. Bolo de chocolate e amendoim, tanto faz a letra, pode ser a mais bizarra possível. Mas eu vou tocar até aqui. E aí eu preciso me escutar fazendo assim, ó. Eu vou tocar eu vou tocar eu vou tocar Esse dó não tem que ser suave? Então, eu vou tocar o aqui, eu vou tocar suave. Eu vou tocar É simples, mas é exigente. Você precisa exigir muito foco auditivo. Eu vou tocar até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Essa é a energia. Eu vou tocar até aqui, eu vou tocar até aqui. Porque eu poderia cantar dessa forma, com essa letra, mas sem essa dinâmica. Ficaria assim. Eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar... Vai, o Lombardi. Quem acha que o Lombardi tem que cantar? Você, Lombardi, tem que cantar. Uhum. Canta sem dinâmica. Eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar até aqui. Isso, vamos afinar um pouquinho mais esse solfejo. Eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar até aqui. Isso. Eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar até aqui. De novo. Eu vou tocar até aqui. Agora é só você sem eu? Eu vou tocar até aqui. Agora é só você sem o piano também? Eu vou tocar até aqui. Isso, perfeito, sem dinâmica. Todas as notas com o mesmo volume. Eu vou tocar até aqui. Agora com dinâmica. Começa mais suave. Eu vou tocar até aqui. Até aqui. Isso. Vamos fazer uma separação de melodia. Vamos fazer a primeira parte. Eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar até aqui. Isso. Eu ainda não ouvi o A mais suave. Eu vou tocar até aqui. Compartilha live aqui. Compartilha essa live. Vai, vamos fazer. Eu vou tocar até Então, aqui. esse A, ele não tá suave. Eu vou tocar. Porque é esse dozinho. Eu vou tocar. Eu vou tocar. Pode ser mais suave. Ele ficaria mais soproso. Eu vou tocar. Eu vou tocar. Agora tem diferença. Eu vou tocar até aqui. De novo você? Eu vou tocar até aqui. Ok, olha o que você fez. Você foi diminuindo, você foi. Eu vou tocar. Você foi todo diminuindo. Eu vou tocar. Não é todo diminuindo, é crescendo e o A suave. Eu vou tocar. Eu vou tocar. Isso, eu vou tocar. Eu vou tocar. De novo? Eu vou tocar. Agora ele começou a ouvir o contorno com a voz. E você também ouviu, não ouviu? Faz de novo, Lombardi, para eles ouvirem, ó. Eu vou tocar. Até aqui. Até aqui. Isso, agora sem separar, juntando as duas partes. Eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar até aqui. E agora mais rápido, porque essa música é um pouco mais enérgica. Então, eu vou tocar até aqui. Eu vou tocar até aqui. Isso. E aí você busca isso no instrumento, ó. E aí é a hora que você vai pro instrumento e escutar, do mesmo jeito que você escutou na sua voz, se realmente está saindo esse dozinho mais suave ou não. Você não vai tocar, não vai. Você não vai tocar, não vai.
Você não vai tocar, não vai. Então começa mais forte. Você não vai tocar, não vai. Ó, tem uma dúvida Entendeu? aqui do Dave Acácio, falou assim, ó, pergunta. Sim. Existe um... Peraí. Existe um limite de extensão para o clímax? O Não. clímax pode ser feito em 2 frases consecutivas? Sim, não existe um limite. Cada caso é um caso, cada música é uma forma de organização melódica. Não existe também um único padrão. Pode ser que o clímax demore 2 grandes frases para realmente acontecer um clímax. Pode ser. Pode ser. Cada caso é um caso. A gente tem que analisar a forma da música, a gente tem que entender o contexto, o motivo, os motivos, a harmonia, a gente vai entendendo isso. Vai entendendo as funções dos acordes, que nem eu falei, eu estou numa região de tônica aqui, então eu posso fazer um crescendo internamente numa região de tônica. E depois eu entrei na região de dominante, é outro crescendo. E mais suave depois. Ok? Cada caso é um caso. A gente tem que aprender a desenvolver um olhar amplo para entender o pensamento do compositor. E só que para desenvolver esse olhar amplo, para entender o pensamento que o compositor teve, nós precisamos de muita bagagem musical. A gente precisa conhecer vários elementos, porque nós só conseguimos reconhecer esses elementos ali na música quando nós o conhecemos previamente, né? É óbvio. Você só me reconheceria se eu estiver passando aí na rua da sua casa. Ah, a Dani tá aqui, porque você me conhece já, então você poderia me reconhecer. E é daí que é legal a gente ver o quanto vale a pena mergulhar nesse estudo da linguagem musical. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu sou iniciante, estou começando no meio da música, isso serve para mim também, porque parece que essa conversa, esse linguajar é tão avançado. Será que isso se aplica a mim também? Se aplica para quem é iniciante, para quem é avançado? A gente, na verdade, todo mundo deveria estar aprendendo música dessa forma. Todo mundo deveria estar, na verdade... Acho que minha cachorrinha está me escutando. Aí, ela está escutando... Eu me escutei aí, ó. O Lombardi está fazendo alguma coisa e ela está escutando. Fala, tá fazendo barulho, né? Todo mundo deveria estudar música desde o começo com esse tipo de entendimento, com esse tipo de linguagem. Porque isso é entender como que eu produzo música. Claro que esse tipo de linguagem, de conversa, não se aplica no caso de crianças. De crianças de 3, 4, 5, 7 anos, 8, 9, 10 anos. A partir daí você já pode começar esse tipo de linguagem, mas não por causa da música em si, mas pelo processo cognitivo, pela forma de aprender música que a criança tem, que é diferente do adulto, ok? Independente de você estar iniciando na música, o que manda mesmo, o que diferencia no processo de aprendizado é a tua idade, no sentido de que a abordagem para a criança é muito mais lúdica, muito mais vivencial ainda do que o adulto. O adulto já é mais racional. Então, se você está começando agora, ou se já faz um tempo que estuda música, o ideal é que já comece entendendo a música de maneira ampla. Já entenda os porquês, entenda o que consubstancia uma dinâmica, uma sonoridade, um ritmo, o que está na base disso. Porque é dessa forma que você tem maturidade e independência musical. Ao longo do tempo, você vai conseguindo fazer as coisas sozinho. Porque você vai entendendo a lógica dessas coisas, entendeu? A música não é para ser um bicho de 7 cabeças, ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela, na verdade, é muito fascinante. É muito gostoso você aprender esses elementos e aprender a manipular esses elementos. É como aprender a cozinhar, né? Você vai aprendendo ali o que você pode combinar, quais são as texturas, os alimentos, né? O que combina, que vai ficando sofisticado. Então, você vai aprendendo, você vai educando seu ouvido para isso. Quando a gente pensa, nossa, mas eu não tenho tempo para fazer um estudo tão, assim, imersivo, um estudo tão aprofundado, tão detalhado, na verdade não existe esse tipo de percepção que você está tendo. Porque às vezes a gente acha que um estudo muito aprofundado, muito detalhado, vai exigir da gente uma dedicação intensa, né? Vai roubar um tempão do nosso dia. Na verdade, não existe isso. Não é isso. É totalmente aprender música de outra forma. Não é ficar ali sentado horas e horas lendo teoria, lendo harmonia, tentando pegar tudo isso. Não é isso. Não é a teoria pela teoria pura. É uma outra forma de entender, de aprender música. Então, se você tem aquela 1 hora para estudar, se você tem aqueles 40 minutos para estudar, naqueles 40 minutos você vai fazer coisas diferentes do que está fazendo agora. Claro
que o processo de aprender música é um processo longo. Você não vai aprender música e ficar hábil na expressividade, na técnica, na improvisação, enfim, em tudo que envolve as capacidades musicais. Você não vai ficar hábil ali num mês de estudo. Lógico que não. É um processo contínuo, é um processo longo, que demora meses, que demora anos, para que você fique cada vez mais refinado. É fato. Mas ninguém aqui também está buscando aprender música em 1, 2 meses. Eu acredito que você tem essa consciência. O que você quer é curtir esse processo, tocar cada vez mais legal, subir de nível, entendeu? Começar com aquelas músicas mais simples, aquelas músicas mais básicas, que é o normal, a gente não pode também querer começar com as mais avançadas, porque é sonho, né? Não é realidade, é fantasia. Começar com as músicas do beabá, mas sentir que você vai progredindo, vai saindo delas e vai se aproximando das músicas que tem um nível um pouco mais desafiador, que são aquelas músicas que a gente escuta tocar, os músicos que a gente admira é capaz de tocar. Então você vai sentindo que você vai progredindo, independente se isso vai acontecer em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ninguém está numa corrida contra o tempo. O que a gente quer é ver progresso, é ver avançar, entendeu? Então, se você aprende música de maneira ampla, com aqueles mesmos 40 minutos, 50 minutos, 1 hora que você tem para estudar, você só muda o tipo de atividades, você muda o teu pensamento musical, a forma como você pensa música. Acho que esse é o ponto exato. Ampliar o teu pensamento musical, que não pode estar só voltado para a técnica. Precisa muito mais expansão, porque a tua técnica, ela responde ao que o teu ouvido interno está buscando. Você muitas vezes corrige coisas ali que você não estava conseguindo fazer na parte da musculatura, porque teu ouvido interno já tem uma imagem diferente. Você cantou, você fala, não, eu quero essa outra sonoridade. Você vai buscando isso no instrumento. Então é mudar a forma de vivenciar a música rotineira. Não é ficar estudando 4, 5 horas, porque senão eu não vou conseguir estudar e aprender tudo isso. Não tem nada a ver. Tá bom? Mas vamos continuar? Vamos continuar. Ó, tem mais aqui agora, esse trechinho aqui. Olha que legal, esse trechinho aqui, ó. Porque depois que ele sai daqueles trechinhos ali, né, com essa sutileza dinâmica, tem isso aqui que é muito legal, ó. Isso aqui tem uma harmonia quartal. Você já ouviu falar disso? Nós vamos falar mais ainda da parte harmônica dessa música, não nessa aula, porque não é o foco, mas já antecipando um pouquinho, olha aqui, ó, o que está escrito aqui, ó, na clave de sol, tem uma disposição em quartas aqui, ó. Não é que é tudo em quarta, né? Porque na verdade tem uma quinta aqui, né? É que quarta e quinta é o mesmo intervalo, um na inversão do outro, né? A quinta é a inversão da quarta, a quarta é a inversão da quinta. Mas enfim, não é completamente uma harmonia quartal, mas é que soa de um jeito bem dissonante, porque tem essa quarta, não tem a terça aqui, né? Só tem si e fá, ó. Fá e si. Essa quarta aqui, ó, que tá soando desse si bemol com esse fá, é chocante. Essa quarta justa. E depois fica uma quarta aumentada aqui, ó. Quando esse si fica natural. E depois volta pra quarta justa. Você fala, meu Deus, tá dissonante, tá? Ele fez isso intencionalmente, não colocou a terça aí. E depois ele voltou pra quarta justa e aqui sim ele colocou a terça. Aqui ele relaxou o acorde. E aí, como que é a dinâmica desse trecho? Porque o que está escrito na partitura é um mezzo-piano aqui e um forte depois dessa harmonia quartal aqui. Se eu posso chamar de harmonia quartal, né? Dessas quartas aqui. Aí vem um forte. Como que ficaria essa dinâmica aqui? Eu vou tocar e você me fala o que você percebe. Eu vou começar desde o começo, tá? Eu vou vir lá do Fá menor. O que você percebeu fazendo? Dica. Vou tocar de novo. Eu quero que você me fale o que eu fiz aqui nesses 2 compassos aqui. De novo. Fora eu ter tropeçado, né? Tropecei de novo. O que eu fiz? Um crescendo. Isso.
Dani? Porque existe um cromatismo aqui na clave de Fá que pede um caminho. Isso aqui é um cromatismo para chegar aqui, ó. Então, ó. Mas como que você sabe, Dani, que esse cromatismo tá preparando esse forte aqui? Vamos ver se alguém sabe. Se alguém tem alguma deixa. Eu vou dar uma dica. Tem a ver com harmonia. Como que eu sei que essa sequência de cromatismo está preparando essa chegada aqui, ó, que você pode ver, que é uma chegada no si bemol no baixo aqui, ó. Uhum. Por quê? Ó. De novo. É como se fosse uma saída do dominante para tônica de novo? Por quê? Quem é dominante? O O Lá, o Sol bemol, o Fá, quem é a tônica? Você sentiu a sensação de dominante, de tônica? É como se estivesse preparando um caminho para tum. É, então. O pessoal gostou, pum. O Fá aqui, ele é uma quinta acima desse Si bemol, você concorda? Eu tô chegando em Si bemol. Esse último aqui, que é o Fá, que tá aqui, ele é uma quinta de Si bemol, não é? Si, Do, Ré, Mi, Fá. Ah, sim. Então esse Fá, ele é realmente um dominante desse Si bemol. Então esse cromatismo aqui, ó, para no Fá, e não é à toa que para no Fá. E não é à toa que depois do Fá vai para Si bemol. Então ele tá fazendo um caminho para ir potencializar a chegada no Fá. Ele quer chegar no Fá, que é dominante. Dominante que chegou aqui. Então eu resolvo. Mas Dani, você vai resolver? É forte? É, mas então aqui eu faço mais forte ainda. Porque eu tenho que dar depois uma sensação de queda. Ó, você viu? Eu fiz forte aqui, mas a melodia é suave. Pra poder dar a sensação de que eu caí, de que eu resolvi aquele Fá que foi preparado. Você viu? O que é legal dessa música, dessa passagem, é que se tem uma música, se tem uma passagem que poderia explicar com muita clareza essa diferença, essa necessidade do dominante resolver na tônica, é essa passagem aí. Pois é. Pois é. Então. Dominante, ó. Resolveu. Tá vendo? Então, na verdade, aqui é o nosso entendimento da condução da harmonia e de como esse cromatismo aqui tá muito grudado, né? Lá, Sol, Fá, que chegou no Si. Lembrando que essa música tá em Fá menor. Isso aqui no começo é um Fá menor. É Fá, Lá bemol e Dó. Então existe um Fá menor aqui, ó. E ele tem que chegar aqui embaixo num Fá maior, porque dominante é um acorde maior. Por isso que ele começou com Lá bemol. Porque o Lá bemol é a terça de Fá. Lá bemol é a terça do acorde de Fá. Ele precisa chegar aqui e sair desse Lá bemol. Quando ele saiu desse Lá bemol? Aqui, ó. Tanto que aqui ele colocou o Lá natural. Aqui na clave de Sol. Então esse Lá bemol é pra falar, ó, eu vou sair disso, viu? Ah, é por isso que o compositor escolheu o Lá bemol? Nada foi colocado à toa. Ele tá com muita consciência. Ah, Dani, mas ele não compõe por feeling também? Também. Ele compõe por feeling. As coisas vão acontecendo por um feeling mesmo. Mas ele conhece, ele sabe o que ele tá fazendo. Olha, eu faço crescendo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui eu faço um crescendo porque tem um acento que ele quer. Então ele quer aqui, ó. Aí eu faço, ó, crescendo. Diminuo. Eu vou diminuir. Tá vendo? Eu diminuí aqui nessas notas. Final aqui. Eu faço crescendo com os acentos e diminuo. Nossa, Daiane. Então você tá falando pra mim que pra eu conseguir interpretar, eu vou ter que parar e analisar o contexto da harmonia? Vai. Eu vou ter também que cantar
buscar fazer esses crescendos da minha voz, porque se eu analisar só o contexto da harmonia, mas não praticar na minha voz antes, é possível que eu não consiga tirar um som de crescendo no instrumento? É possível. Você tem que fazer isso aqui, ó. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Que nem eu fiz, eu não parte de fazer. Porque se a gente não faz isso, pam, 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 você pode colocar uma letra ou fazer pam, 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 que nem eu fiz. Eu vou lá, vou sim. Eu vou lá, vou sim. Ou pam, 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 pam. Entende por que é importante que a gente treine o solfejo? Que a gente eduque o nosso ouvido para cantarolar o tempo todo? Porque a gente busca desenvolver essa imagem da sonoridade do ouvido interno. E é aí que a gente vai conseguindo dar personalidade para as músicas. É o nosso jeito de tocar, porque é o jeito que a nossa voz tirou esse som, que a gente projeta isso para o instrumento, a gente busca isso no instrumento. É isso que vai possibilitando, permitindo que a gente expanda a nossa capacidade musical, a nossa musicalidade. A musicalidade é uma das camadas que nós temos que trabalhar na música. Nós temos 5 camadas. Eu não sei se você sabe, mas se desenvolver na música, avançar na música, pressupõe que a gente trabalhe 5 camadas musicais. A camada rítmica, a camada melódica, a camada harmônica, a camada da musicalidade e a camada da técnica. Por que você fala de camada, Daiane? Porque é como se fossem áreas de domínio musical. Eu domino a área do ritmo, eu começo a dominar a área da melodia, eu começo a dominar a área da harmonia, e aí eu tenho condições de começar a trazer a musicalidade, essa área da musicalidade, da expressividade. E tudo isso é o alicerce da área da técnica. Não tem como a técnica do instrumento fluir se todas essas outras camadas anteriores não estão legais. E isso é o que eu falo que caracteriza a habilidade musical. A habilidade musical são essas camadas, essas 4 primeiras camadas que a gente precisa nutrir. Eu falo muito disso nos eventos que acontecem aqui no canal. É o momento onde eu paro aqui no canal para explicar, para falar para todo mundo a verdade do que é fazer música, do que é conseguir evoluir na música, que não depende de talento, que depende de direção correta. A gente precisa saber o que fazer e a gente faz quando nos falam o que fazer. É que geralmente a gente está fazendo aula de instrumento e a gente não sabe que falta um resto, porque não nos falam. Fazer a aula do instrumento é uma das camadas que você está cuidando, a camada da técnica, que vai fazer você ter habilidade técnica. Só que se você fica sem alicerce das outras camadas, ela é muito frágil, é por isso que trava. Então existe uma diferença muito grande entre tocar uma música e interpretar. E interpretar é algo que a gente vai construindo mediante pesquisa da sonoridade. A gente tem que pesquisar a sonoridade no nosso instrumento, mas toda pesquisa demanda que você antes tenha internalizado alguns conhecimentos. Porque aí você, sabendo daqueles conhecimentos, com o teu ouvido interno, já querendo isso, você vai botar a mão no instrumento, vai tocar e falar, não tá o som que eu quero, não é isso que eu quero outro som. E você vai pesquisando outro som, não é isso, a minha imagem interna é outra, tem outro conhecimento. Essa pesquisa interna, ela demanda uma imagem, se eu posso dizer isso, né? Uma imagem sonora. Você tem que ter uma imagem de como que tem que soar aquilo. E essa imagem sonora só fica gravada em você a partir de um trabalho de conhecimento rítmico, melódico, harmônico, dessas camadas musicais mais amplas, dessa forma de pensar música. E eu espero que o que eu trouxe de dicas aqui nessa aula já tenha contribuído para solidificar um pouco mais dessas suas imagens mentais sonoras. Porque é assim, de pouquinho em pouquinho, que você vai construindo um grande leque de imagens sonoras internas que fazem parte do teu arquivo mental e que isso tenha te estimulado, tenha te deixado cada vez mais com vontade de entender, de buscar mais conteúdo sobre isso. E assim, aqui no canal tá cheio de coisas, nas próximas aulas a gente vai falando mais. Então, fica aí comigo, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixa seu like. Se você tem dúvidas, se você quer mais falas sobre isso, mais aulas, deixa a sua pergunta, deixa a música que você está estudando, se você gostaria que eu analisasse a interpretação da sua música, põe aí nos comentários, porque eu tô aqui
para te ajudar a crescer. No que depender de mim, você vai crescer na música, porque como eu digo para meus alunos, só tem um caminho. Ou você fica bom, ou você fica bom. Por quê? Porque quando você tem acesso a um entendimento que é o correto, que é um entendimento amplo, você fica bom, porque você entende como que você trilha esse caminho, ok? Eu não quero nenhum aluno preso a mim. Eu quero alunos crescendo, felizes, se desenvolvendo, então eu entrego tudo que eu sei. Tá bom? Espero te encontrar na próxima aula e nos eventos aí do canal, tá bom? Se cuidem!